Olá pessoal, então hoje a dica vai ser como acessar os dados de financiamento de publicidade do governo, né? Então hoje em dia muita gente não sabe se as informações são de confiança, se a mídia ela respalda as informações buscando sempre a maneira mais honesta e mais imparcial possível, só que a gente não pode esquecer que muitas delas são financiadas por interesses escusos que a gente não tem controle, né? No entanto, as que são financiadas por dinheiro público, a gente consegue rastrear facilmente, uma vez que os dados são públicos, né? Então a ideia é mostrar justamente esse caminho, que é na verdade bem simples. Então a gente vai colocar no Google uma secretaria, né, de comunicação, Secom Governo, por exemplo. Então essa Secretaria Especial de Comunicação Social que realiza todos os repasses de verba, de publicidade, toda a divulgação que o governo precisa, né? Então, mais fácil ainda, a gente coloca o Secom Liquidação. Então, ele já vai entrar direto no sistema de pagamento desses órgãos de mídia, né? Então, quando a gente entra nesse sistema aqui, já é toda então a cronologia dos pagamentos executados pela Secom. E aí a gente vai conseguir ver para onde foi o dinheiro, o nosso dinheiro, então, né? Então aqui, por exemplo, as verbas de publicidade. Vamos fazer um exemplo simples aqui. Data 1 desse ano até hoje dia 6 de agosto. Ok, então nesse período aqui na verdade é a contratada que geralmente o governo tem uma terceirizada aqui responsável por encaminhar todas as contratações, que por sua vez nessa coluna aqui da direita vai ter a empresa que vai ser a contratada, né? Então aqui já a gente pode colocar, por exemplo, Globo. E aí tem várias opções aqui, se for em cinema, a internet, mídia, a revista, jornal, etc, etc. Se a gente tem um CNPJ, pode identificar tipo de veiculação também, né? E aonde que foi divulgado. Aí, pesquisando, a gente já observa aqui, ó, nesse período de tempo, para o nome fantasia, por exemplo, Globo, já vai aparecer dezenas de registros. Aí, exportando os dados completos, a gente vai abrir no Excel todos os registros, né? Vamos ver o que aparece. Então, por exemplo, aqui tem toda a descrição. Então, por exemplo, essa coluna da contratada aqui são as empresas que realizam o repasse. E aí tem o tipo de contrato, a mídia e a fonte que... Deixa eu ajeitar aqui a coluna. Justificativa, por exemplo, ao tema propaganda nova previdência, campanha fim de ano, campanha queimadas, INSS, segurança pública, etc, etc. O tema de que foi o motivo da publicidade. Então aqui a gente tem o veículo fornecedor, CNPJ, né? Então quando a gente colocou mais genérico, por exemplo, Globo, a gente pega todas, né? Todas afiliadas, a Globo Comunicação, a Eldorado, etc, etc. Então a gente vai ter aqui os valores, ó, que interessante. O valor bruto e o valor líquido do fornecedor, que é no caso então quem recebeu o dinheiro. Então, por exemplo, aqui a gente somando, vai ter cerca de 9 milhões só nesse ano, então foram para
para essas fontes aqui, ó, vinculado à Globo, né? Então aqui tem o nome fantasia, por exemplo, ó, desde rádios afiliadas até jornais, rádio, Globo FM, Globo Nacional, TV Globo. Então tem todo o valor aqui e as praças de veiculação, né? Então a gente já pode comparar aqui. Interessante, por exemplo, esse 9 milhões, então ele se refere a esse período aqui a gente colocou, né? Quando a gente coloca, por exemplo, outro ano aqui, 2015, mesmo período, só que em 2015. Aí a gente pode começar a comparar. Pesquisou, sim, exporta. Aí essa aqui é do mesmo período só que 2015. Vamos fazer a soma só para exemplificar. Então aqui a gente já pode ver que já é outro valor, né? Então, por exemplo, a gente pode ir comparando as datas que foram mais lucrativas até para a própria empresa, ou se comparar, por exemplo, a veiculação das notícias, se está sendo coerente, né? Vamos ver esse aqui, outro período. Aqui então, 2016, então já observa outro valor, né? 17 milhões no mesmo período. E assim vai, né? Então a gente pode colocar todos o que a gente estiver investigando, pode colocar aqui, por exemplo, a UOL, né? Pesquisa aqui, exporta. Vai abrir aqui, mesmo esquema, valor líquido. Então já tem todo o valor aqui, né? 760 mil no mesmo período. E aqui outra questão, que o intervalo máximo é de 1 ano, né? Então a gente pode fazer pesquisas em um ano. Pesquisa, exportar. E aí a gente consegue comparar novamente, né? Então no ano de 2016, esse grupo de mídia específico aqui recebeu 1.900.000, né? Então a gente pode relacionar isso até com os acontecimentos políticos, né? Com quem uma determinada emissora tem alguma rixa e para de receber de determinado momento. Então a gente pode começar a relacionar essas questões, que é bem importante, né? Que elas moldam a opinião de uma população que muitas vezes não tem noção, né, de quem as financia, né? Então por hoje seria isso, e um abraço.